Vamos assentar, irmãos. Para nós ganharmos mais tempo ainda, eu vou deixar aqui meu abraço geral a todos os irmãos aqui, saudar aqui meu futuro governador do estado, senador Jorginho, agradecer muito a Deus por tudo que tem acontecido na história desse estado. Sempre tenho sido muito bem recebido. Eu quero dizer o que eu disse ontem, que eu estou aqui em nome do Senhor como pastor em primeiro lugar. Hoje eu deixei minha igreja em Santos para estar com a igreja aqui de Santa Catarina. Mas eu, em segundo lugar, eu estou em nome do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu faço questão de dizer isso, porque foi ele que me ligou, foi ele que me desafiou e me pediu para que eu cuidasse de duas áreas no MEC de maneira toda especial: das crianças e do ensino profissionalizante. E nós estamos olhando para essas áreas, porque vocês sabem muito bem que para construir uma casa se começa pelo alicerce. Não dá para distribuir universidades por esse país continental sem cuidar da educação básica, sem ensinar as crianças a ler e a escrever. Quando eu estudei, eu tenho 63 anos, ninguém passava do primeiro ano para o segundo ano se não soubesse a ler, repetia. Hoje não. Hoje a coisa é muito mais aberta, e é isso que nós precisamos mudar na educação brasileira: investir nas crianças, na alfabetização. Isso nós estamos fazendo, e a educação é algo que a gente pode ver resultados só a médio e longo prazo. Vocês viram que se falou de Cuba, vocês estão olhando para a Venezuela, estamos olhando para a Argentina, o que está acontecendo e que poderá acontecer nesse país. Esse povo de esquerda, que não teme a Deus, que não quer saber de Deus, eles querem transformar o nosso país em Cuba, em Venezuela. É isso que nós estamos vendo. E hoje, o governo Bolsonaro, eu ali que tenho um dos maiores orçamentos da esplanada, eu não mando um centavo, nem para Cuba, nem para Venezuela, nem para Argentina, nem para países de ditadores, seja eles aonde for. Eu não autorizo nenhum tipo de parceria. Outra coisa que eu não autorizo, e o que eu disse ontem, não autorizo que usem os livros didáticos públicos para ensinar ideologia de gênero. Não temos mais isso. A pedido do presidente, nós não queremos violentar a inocência das crianças. Tudo tem a sua época. Nós somos um país laico. Eu sou ministro de um país laico. Eu respeito a orientação de todos, mas não vamos violentar, repito, a inocência das crianças. Tem a época certa, momento certo, que as pessoas podem tomar as decisões que quiserem para a vida, mas não dizer para uma criança de 6, de 7 anos que ele nasceu menino, mas se ele quiser virar uma menina, ele pode. Essas coisas todas, tudo tem a sua idade certa. Podem falar mal, podem me criticar, mas esse é um ponto que eu assumo diante de Deus, da igreja e da nação brasileira. Outra coisa que eu gostaria de dizer, e eu vou tentar falar o mais rápido possível, é que, a mesma que eu disse ontem,
eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O meu maior receio não é me envergonhar do Evangelho, que eu não me envergonho. Uma das coisas que eu tenho orado e lutado é para não envergonhar o Evangelho, através de testemunho, de palavra, de ações, porque muitos têm assumido cargos, posições políticas e vêm envergonhar o nome de Cristo por atitudes. E eu peço a Deus que me sustente de pé, e peço a oração da igreja para que ore por mim, porque eu não quero envergonhar o Evangelho também. Quando eu era pequeno, meus pais não eram crentes, eu era levado para a igreja pelo meu avô, levou a mim e meus irmãos. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu ia para a igreja todo domingo, toda quarta, e ali eu pude aprender as primeiras letras das Escrituras Sagradas. Foi ali então que me inspirou, e eu tenho 2 filhas casadas, uma é juíza aqui no Paraná, outra é uma alta funcionária de uma multinacional. Elas ouviram falar de Jesus de mim, elas ouviram as histórias de Davi, de Daniel, ouviram as histórias bíblicas de mim. E você que é pai, que está aqui nessa hora, assuma essa responsabilidade de ser o cabeça da sua família, de falar, de orar com seus filhos, orar com eles, e para que eles possam olhar e ver, não, meu pai é um homem de oração, meu pai é um homem que lê a Bíblia. Faça isso. Eu falo especialmente aos homens, cabeça da família, como a Bíblia ensina. Minhas filhas são mulheres de Deus, casadas com homens crentes, e dão testemunho do que fazem. E quando eu era pequeno, eu fui levado à igreja e eu aprendi muitas coisas, mas uma das coisas que eu gosto de dizer que eu aprendi foi textos da Bíblia. E um dos textos que eu me lembro bem, que aprendi ainda criança, são os mandamentos da lei de Deus. A lei moral de Deus está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que vingo a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas que uso de 1000 gerações, de misericórdia 1000 gerações, aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que invocar o seu santo nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias, farás nele tudo o que tem a fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem teu boi, nem teu jumento, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque em 6 dias criou Deus o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem desejarás a sua mulher, nem coisa alguma que lhe pertença. Aí vem Jesus no Novo Testamento e diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, eu tenho estado esses tempos aqui,
E eu tenho ficado, é claro, animado. Como não se sentir animado ao ver pessoas que são capazes de, no viver e na visão do mundo, perder a vida para ganhá-la. Quando eu vejo gente que é capaz de sair do conforto, deixar todo o conforto de um país como o Brasil e ir para esses outros países falar de Jesus para pessoas que eles não conhecem, que muitas vezes lá nesses países são hostilizados, são ridicularizados. Eu me sinto pequeno diante de tudo que esses missionários estão fazendo. E nós temos que fazer aquilo que os irmãos falaram ontem. Tem alguns que vão, outros oram e outros contribuem. Por isso que eu quero ficar aqui segurando as pontas das cordas daqueles que descem lá no fundo do poço para levar e para trazer água. Se não fossem esses daqui, aquele que desce não poderia ir. E aqueles que descem são os missionários, e nós temos que estar aqui segurando em oração e contribuição. Meus irmãos, fala-se em missão, tem que se falar em conteúdo. O que a gente deve falar? E eu gostaria de compartilhar de maneira rápida nesta manhã sobre, se alguém me perguntasse: Pastor Milton, se o senhor tivesse uma mensagem para pregar, qual seria essa mensagem? Um assunto teológico, qual seria esse assunto? Do que a Bíblia fala? É claro que existem muitos temas, mas se a gente olhar de maneira teológica, que é isso que eu quero falar hoje de maneira especial para os missionários, eu usaria duas palavras que são palavras até difíceis, mas eu gostaria que você me acompanhasse, por favor. Eu, como professor, eu gostaria de compartilhar com você. O tema é expiação substitutiva. Expiação com X. Expiação substitutiva. O que significa isso? Esse é o grande tema da Bíblia. Essa é a razão por que Jesus veio a este mundo. Outras religiões ensinam que para você ganhar o céu, você precisa fazer alguma coisa, você precisa pagar algum preço, você precisa fazer algum sacrifício, você precisa cumprir uma agenda. O cristianismo é diferente. O cristianismo é a única religião, a única crença que ensina que para você ir para o céu, Deus prepara alguém para pagar o preço que você jamais poderia pagar. Isso significa expiação. Expiação é você pagar uma penalidade. Você passa correndo num radar, você quebra a lei de trânsito, para você ficar quites com o sistema de trânsito da cidade, do estado, você tem que pagar o boleto da multa. Um preço foi pago. E é isso que acontece com Jesus Cristo. Ele vem pagar, ele vem para pagar o nosso preço, o preço de uma alma. Quanto vale uma alma? Eu vejo aquelas crianças lá na África. Quanto vale uma alma? O que Jesus disse: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se um missionário for para a África e apenas uma pessoa se converter, já valeu a pena. Então, eu quero dizer que no cristianismo, Deus arruma um substituto para pagar
pelos nossos erros. Esse é o cerne da nossa pregação. É isso que a gente tem que dizer para as pessoas. Não é dizer que as pessoas são boazinhas, que elas são mais ou menos. Não, que elas são ruins, que se dependesse delas, o que elas iriam merecer é somente a ira e o castigo de Deus. Existem 3 palavras muito frequentes na Bíblia: amor, misericórdia e graça. Amor, nós sabemos o que é, mas misericórdia e graça, muitas vezes nós não compreendemos. E eu vou tentar de uma maneira muito resumida, e se você sair daqui sabendo apenas isso, eu já estou feliz. Na misericórdia de Deus, e na graça de Deus, algumas coisas diferentes acontecem. Na graça, Deus dá a você o que você não merece: a salvação, o dia a dia, a saúde, a paz. Mas na misericórdia, Deus deixa de dar a você o que você merece, que é a ira, o castigo pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua cobiça, pela sua mentira. Graça e misericórdia. Então, na hora que você for orar, jamais peça a Deus por justiça. Faça que nem o cego Bartimeu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ore pedindo por misericórdia, não justiça, porque se eu fosse pedir justiça a Deus, um raio cairia do céu e me consumiria, porque eu conheço os meus pecados, eu conheço as minhas falhas, eu sei que na verdade eu não mereço nada, absolutamente nada de Deus. Mas, meus irmãos, voltando ao tema, expiação substitutiva, eu vou tentar agora passar rapidamente. Onde eu encontro esses modelos, essa ideia, esse raciocínio que eu digo que é tão importante para que você tenha como conteúdo do Evangelho? Começa lá no Gênesis, quando o homem desobedece a Deus e toma do fruto proibido, que em nenhum momento era sexo. O mundo fala que é sexo, mas não é sexo. Não é sexo porque Deus criou o sexo. Deus disse para Adão e Eva: crescei e multiplicai. O que aconteceu foi uma desobediência, uma rebeldia, uma soberba, e ele foi seduzido pelo desafio feito por Satanás de se tornar igual a Deus. Essa foi o grande pecado, a soberba do homem querer se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Quando eles comem, eles percebem que estão nus, fazem das plantas ali no lugar roupas para si. Quando Deus vem na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Ele diz: olha, eu estou escondido porque eu estava nu, tive vergonha, tive medo e me escondi. E aí Deus pergunta: quem te fez saber que estava nu? Aí ele começa aquilo que eu e você sempre fazemos, colocando a culpa dos nossos erros nos outros. A mulher que o Senhor me deu do fruto, eu comi. Aí Deus chega para a mulher: o que aconteceu? A serpente me tentou, eu caí. Aí a serpente olhou, não tinha mais ninguém para apontar como culpado. O que acontece? Deus faz vestimentas de peles. Até então, segundo as Escrituras, não havia tido ainda morte no paraíso. Mas Deus usa pele de animais, está lá em Gênesis, para fazer vestimentas para o homem e para a mulher. Alguém morreu pelo pecado do outro. Alguém morreu
não pelos seus erros, pelo erro do outro. Isso é expiação, que é o pagamento substitutivo. Começa lá no Éden, a expiação substitutiva. Depois, vou correr um pouco. Se a gente lembrar lá do Cordeiro Pascal, vocês lembram a história do Cordeiro Pascal? Quando as pragas no Egito, e o último era a morte dos primogênitos, e a orientação de Moisés a todo o povo de Israel era que se pegasse um cordeiro, se molasse aquele cordeiro, e o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas, quando o anjo da morte viesse, ele olhava naquela casa e dizia: alguém já morreu aqui. E ele passaria por aquela casa, e a morte não entraria ali. Quando vem o Novo Testamento, os escritores sagrados apontam para trás e vão dizer: Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. Alguém morreu por você. Expiação substitutiva significa alguém pagar o preço que você teria que pagar. Então aquele cordeiro paga o preço, morre para que tivesse vida naquela casa. Vamos para frente. Dentro da cerimônia, terceiro lugar, dentro da cerimônia que Levítico se estabelece, havia um dia que era chamado o dia da expiação. O dia que iríamos eleger ali na escolha por sorte o chamado bode expiatório, que a gente usa, fulano agora é o bode expiatório. O que era esse bode expiatório? Eram 2 bodes, um que seria degolado, mas que o outro, o sacerdote colocava as 2 mãos na cabeça, está lá em Levíticos, e ali ele confessava o pecado, a maldade, o assassinato, o adultério, o roubo e o pecado de todo o povo. E alguém pegava esse bode e levava para o deserto, e ali tudo indica que ele iria morrer, porque ele sairia daquele lugar de conforto, na ideia simbólica que Deus haveria de tirar o pecado do meio da congregação do povo e levar para muito longe, e ele não voltaria mais. Esse era o bode expiatório. Mais uma vez a ideia que eu estou querendo insistir com vocês aqui nesta manhã: expiação substitutiva, alguém pagando o preço que você não poderia pagar. Aí continuamos. Essa ideia percorre a Bíblia. Como disse, citei há pouco, quando Jesus se encontra com João Batista ali no meio daqueles seus discípulos, aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista diz isso, os judeus que estavam acostumados com a cerimônia da imolação de um animal para pagar os pecados, olhavam para Jesus e entendiam o que ele estava falando. Não é cordeiro por ser bonitinho, não é o cordeiro por ser um animal dócil, é um cordeiro que haveria de ser morto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quinto lugar, Jesus está na cruz, agora pendurado no madeiro, por meu pecado, pelo seu pecado. E chega um determinado lugar, uma hora, que ele diz a palavra tetelestai, em grego, está consumado. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço, Ele pagou o nosso preço,
o preço da nossa alma, que nada poderia pagar, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu fosse a todos os países do mundo me dedicando, eu jamais poderia pagar o preço da minha alma, mas Jesus pagou por mim. Expiação limitada novamente. Mas, meus irmãos, vai chegar um dia em que Jesus, agora não mais como cordeiro, vai se sentar num trono, e ele vai julgar as nações. E quando nós chegarmos diante dele, o que nós vamos dizer? Quando ele apresentar a lista dos meus pecados, o que eu vou dizer? Não, mas eu dei muita esmola, eu ajudei tal, eu ajudei os órfãos, eu dei cesta básica, eu fiz isso. Nada é possível, nada. A Bíblia diz, vou repetir, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você, por mais que faça, você não vai ter condição de pagar pela sua alma. Você não terá condição de pagar pela sua alma. Então, eu e você temos esta responsabilidade. No Apocalipse, Jesus vai perguntar: como que você vai poder entrar aqui? Aí você vai poder dizer: eu por mim mesmo jamais poderia entrar. Mas houve um dia em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e eu criei, e Ele pagou o preço da minha alma. Por isso que eu quero insistir com você, você que é um missionário hoje. Eu estou tentando encurtar o máximo possível a minha palavra, mas você, por favor, saia daqui com esta palavra: expiação substitutiva é o grande centro das Escrituras. Alguém pagando o preço pelo seu erro, alguém pagando o preço para libertar a sua alma do poder das trevas e colocá-lo no reino do Filho do seu amor. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Então, nesta manhã, diante desse alto e grande privilégio que recebi de vir aqui falar com pessoas tão importantes, sobretudo aqueles que se dedicam num trabalho missionário em outros lugares, eu quero dizer para vocês que vocês têm que pregar Jesus Cristo como aquele que pagou o preço. Parece que é o óbvio, aquele que pagou o preço. Essa é a maior de todas as mensagens. A cura é importante, os dons são importantes, as coisas miraculosas são importantes, é claro que são, mas todas elas são acessórias. O que você tem que dizer para as pessoas é que Jesus é o Salvador, que Ele pagou o preço, Ele pagou o preço, Ele pagou o preço. É essa mensagem que muda a vida das pessoas, porque tem muita gente que até recebe uma cura, que até recebe prosperidade e depois se desvia, mas quando uma pessoa se encontra com Jesus, a história dele muda, o coração muda, a vida muda, a família muda. É essa a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês: expiação substitutiva. Deus abençoe muito a vida de todos aqui nesta manhã. Lembre-se no Éden, lembre-se do Cordeiro Pascal, lembre-se do bode expiatório, lembre-se mais ainda de João Batista, que aponta para Jesus e o chama de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembre-se de Jesus e lembre-se que um dia você vai comparecer. Você não pode pagar, você não tem condição de expiar os seus próprios pecados, por mais bondade, por mais boas obras que você faça. Você precisa da expiação substitutiva. Quero terminar rogando a Deus a bênção de Deus sobre todos.
rogando a bênção de Deus sobre esse ministério, sobre esse trabalho lindo, fez muito bem à minha alma. Eu, como disse, eu vivo com meus pés em Brasília, mas o meu coração está lá na minha igreja. Eu me sinto um missionário lá em Brasília. A minha obra e o meu trabalho lá, embora eu tenha muito preparo academicamente falando, do ponto de vista humano, isso não significa nada. E eu vou dizer para vocês que meu coração está lá em Santos com a minha igreja, naquilo que eu estou fazendo. Eu me sinto também um missionário em Brasília. E eu, quando disse isso dentro de uma igreja, um deputado mandou um documento contra mim, dizendo o que eu queria dizer quando eu disse que o meu trabalho é mais espiritual do que político. Eu respondi, eu tive que responder, eu respondi exatamente isso. O que eu penso, primeiro que ele foi dentro da minha igreja, mandou alguém dentro da minha igreja escutar o que eu estava pregando. Eu falei isso no momento de fé para os meus cristãos, mas eu creio nisso. Há uma luta espiritual, e Deus levantou esse homem, Jair Messias Bolsonaro, que tem sido um Ciro na história bíblica. Esse homem que Deus levantou para dizer da família, para ter coragem de pegar um pastor desconhecido. Eu não tenho partido político, eu não tenho pretensões políticas, eu nunca fui filiado a partido nenhum. Ele me pegou, me ligou, eu estava lá em casa, ele me ligou e me desafiou. Eu orei, falei com a minha família e aceitei o desafio. Então, diante disso, eu quero rogar a bênção de Deus. E eu sei que alguns aqui gostam muito de ouvir uma língua estranha. Eu não tenho dom de línguas, mas eu sei alguma língua que vocês vão ouvir agora e vão gostar. Eu quero primeiro rogar a vocês uma bênção. Yevareha asher mitzion kol yemei hayeha ure vanim levaneha shalom mal Israel. Que o Senhor te abençoe desde Sião, e que você veja os filhos dos filhos e paz sobre Israel. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Gadol Atah Behol Haaretz. Santo, 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 Senhor dos exércitos, grande é o teu nome em toda a terra. Rine Matov Umanaim, Shevata Rigam Miahad. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ravinu Shebashamai Itkadash Shemerha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ravinu Shebashamai Itkadash Shemerha. Tavo Malhuterra Yaseh Retsorah. Que bom Vashamai Kem Baartz Etlehem Rukenu Tenlano Ayon. Ó Senhor, abençoa o teu povo, abra as janelas dos céus e derrame sobre esta missão, sobre esta igreja, bênçãos incontáveis. O meu desejo é que o Senhor guarde a vida de vocês e que este fogo nunca se apague. O amor pelas almas perdidas, o desprendimento de deixar o conforto de casa e ir para o meio de uma terra estranha. Eu admiro muito, eu acredito muito naquilo que o Senhor faz e continuará fazendo. Deus abençoe a vida de todos, meu desejo e a minha oração. Amém. Aleluia.